você sentir no coração, traga aí 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz, o que você sentir no seu coração. Posso ouvir um amém? Quero aí ler com você Mateus 18, 18. Alinhamento para o avanço. Você tem que estar posicionado para o quê? Avançar. Posso ouvir um amém? Fala assim, posicionado para avançar, para governar. Amém? Mateus 18, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra, terá sido ligado no... E tudo que desligarem na terra, terá sido desligado... Será sido desligado? O ano, ele não começa, na verdade, acaba a correria do final de ano, que é trabalho, é a festa, então é aquela correria, sim ou não? Mas quando você finalizamos o ano, e entramos no ano de 2026, então aí você vai respirar, e o ano não inicia, não se começa, fala assim, na correria. Fala na correria. O ano, ele se inicia com alinhamento. Quando nós entendemos que precisamos alinhar em todas as áreas da nossa vida, é onde que você avança, que você observa o que tem que colocar em ordem. Posso ouvir um amém? Porque avanço sem alinhamento, fala sempre pro teu irmão, avanço sem alinhamento gera divisão. Gera divisão. Se nós não entendermos que quando a palavra profética que é lançada, há um decreto no mundo espiritual. E nós precisamos entender, e muita coisa, quando a palavra vem, nós precisamos alinhar isso em Deus. E organizar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, para que nós viemos viver a palavra que foi lançada, a palavra profética, que é avanço. E quando nós declaramos a palavra profética, não é avançar simplesmente na vida espiritual, é em todas as áreas. E eu não sei como que você entrou este ano. Talvez hoje é o primeiro culto que você veio depois da virada do ano. E eu não sei como que você passou a virada do ano. E eu também não sei como que você viveu o seu ano de 2025. Eu entendo que quando você entende que o ciclo precisa mudar, mas para o ciclo mudar, eu preciso também mudar. Eu preciso mudar de atitudes, eu preciso mudar muitas vezes o meu pensamento, para que eu venha estar preparado, preparada para viver o que Deus tem para realizar na minha vida. Posso ouvir um amém? E Deus só entrega territórios. Fala assim para o teu irmão, Deus só entrega territórios a quem entende o governo espiritual. Isso, querido, é muito forte. É além do que pensamos. E muitas vezes o que até imaginamos. Mas isso tem que estar alinhado em Deus.
E você precisa entender, não avançaremos de qualquer jeito. Fala para o teu irmão, você não vai avançar de qualquer jeito. De repente, eu posso dizer, no seu trabalho, na sua célula, como esposo, como esposa, como mãe, como filho. Você não vai avançar de qualquer maneira, levando a vida de qualquer jeito, sem compromisso, sem responsabilidade, sem entender que você precisa alinhar a sua vida em Deus, o seu ministério, as suas emoções, o seu sentimento. Você tem que estar preparado para ter cura, para perdoar, para ser perdoado, para amar e ser amado. E isso tudo que eu estou dizendo tem que estar alinhado em Deus. Avançaremos alinhados. Fala assim para o teu irmão, avançaremos alinhados, curados e posicionados debaixo de um governo. Dá glória a Deus aí. O primeiro tópico diz assim: Deus sempre começa o ano ajustando fundamentos. O que é fundamentos? Alicerce. E você precisa estar alicerçado, alicerçada. Porque muitas vezes nós estamos como folha seca. Muitas vezes ficamos perdidos. Nós não sabemos. Você precisa saber realmente reconhecer a sua identidade em Deus. Quem você é para Deus. E o que Deus representa para você. Porque na nossa caminhada, muitas vezes é muito desafiador, não é fácil para ninguém, há uma luta diária, é todos os dias, você precisa matar um gigante, você precisa levantar, declarando, olha, eu preciso estar de pé, eu não posso baixar a guarda. Eu não posso desistir do meu chamado, eu não posso desistir do meu marido, eu não posso desistir da minha esposa, eu não posso desistir do meu filho, eu não posso desistir do meu ministério, eu não posso desistir da minha célula, porque muitas vezes nós olhamos para nós e nós enxergamos todas as dificuldades, mas nós colocamos o nosso eu, nós colocamos o que pensamos, o que queremos, o nosso achismo. Mas o Senhor quer nos alinhar para avançar. Este ano eu declaro que você vai avançar. E fala assim para o teu irmão, vai ser muito leve. Fala assim, vai ser leve. Fica tranquilo. Amém? Você crê nisso que vai ser leve? Vai ser leve no seu trabalho. A promoção vai chegar. Vai ser leve dentro da tua casa. Aleluia! Vai ser leve. Ah, é porque eu sou bom, porque eu sou boa? Não. Porque você está entendendo que você precisa alinhar o seu coração em Deus. Você vai colocar a tua casa em ordem. Você vai preparar para viver o milagre, para viver o avanço em Deus. Posso ouvir um amém? Em Gênesis 1:2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra, porém, era sem forma e vazia. Quando Deus aqui, quando começa ajustando, preparando
a terra, preparando o ambiente. Posso ouvir um amém? E é isso que o Senhor quer dizer, né? Está dizendo nessa noite para mim e para você. Prepara o ambiente para viver o avanço em Deus. Neemias 4:6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se você está sem ânimo, você precisa ter ânimo. Posso ouvir um amém? Arregaçar as mangas para o quê? Trabalhar. Fala, para trabalhar, para vencermos, para avançarmos. Dá uma sacudida no teu irmão aí e fala assim: você vai avançar este ano? Prepara o ambiente. Fala para ele aí: prepara o ambiente. Prepara o ambiente para viver o milagre de Deus, para viver o avanço de Deus. Deus organiza antes de multiplicar, aleluia, antes da expansão. Posso ouvir um amém? Ele ajusta as estruturas. E muitas vezes esse ajuste dói. Sabe, aquele apertinho, aqueles ajustes. Sabe quando você está percebendo assim que a mesa está meio assim, folgado, né? Como? Em falso, pronto, legal. Em falso. Aí você vai precisar o quê? Olhar para você fazer o quê? Um ajuste para ela ficar firme. Não é assim? E é mais ou menos isso. E precisa assim apertar. E de repente esses apertos que Deus dá é para te amadurecer, para fazer você crescer. Nós precisamos crescer nessa unidade, nesse amor, nesse alinhamento. Porque quando nós entendemos, tudo é por uma alma. Só que tem que ter um governo, tem que ter um alinhamento. Nada desgovernado dá certo, flui. Nós precisamos estar ajustados em Deus, para que nós podemos entender o avanço. Ninguém avança de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando você projeta algo dentro da sua casa, ou você projeta algo para a sua vida, um estudo, ou uma faculdade, você precisa projetar e você fala: não, eu vou para cima. Se você ficar esperando a coisa acontecer, não vai acontecer nunca. Se você não correr atrás, se você não preparar, se você não entender, olha, eu preciso me organizar para começar a estudar, para mim começar a fazer a faculdade, porque eu preciso ter tempo para estudar, e você precisa ter essa organização na sua mente, no seu coração, para que você não venha parar no meio do caminho. Quantos inicia e não acaba, não termina? Porque não organizou, não preparou. Aí chega no meio do caminho, desiste, para. Mas o Senhor, Ele quer para mim e para você que nós avançamos. Vai haver os obstáculos, fala para o teu irmão: vai haver os obstáculos, mas você vai avançar. Porque você vai preparar, você vai organizar para viver o avanço em Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? E onde há desalinhamento, o céu trava o avanço. Você entende a importância de alinhar? Você percebe que quando nós estamos com nosso esposo, marido e mulher, tem que estar o quê? Alinhado. Você já viu uma casa prosperar se o marido, ele puxa para um lado e a mulher puxa para o outro? Tem alinhamento? Vai dar certo? Não.
Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um fala uma coisa, outro fala outra. Outro tem sonhos de um jeito, outro acha que isso é impossível, não quer sonhar. Não tem o que falar. Alinhamento. Sabe aquele lar que muitas vezes o filho vem e fala assim para o pai: pai, ou mãe, ou né, vice-versa, eu posso ir em tal lugar com fulano ou Bertano? Aí o pai fala não. Aí ele vai na mãe. Aí a mãe pega e libera. Tem alinhamento? Tem alinhamento? Se o pai falou não, a mãe tem que falar? Não. Porque é alinhamento. E é isso que você precisa entender. Desalinhamento não leva ninguém a lugar nenhum. No seu ministério, a sua vida com Deus. Se você é um líder de célula, se você talvez nem seja um líder, mas você não frequenta, você pertence à primitiva. Posso ouvir um amém? Você é pertencente. Então as suas atitudes é diferente. Porque você é responsável. E você precisa alinhar nisso. Alinhar com a tua liderança. Alinhar com seus líderes de ministério, se você está em algum ministério. Mesmo que a função na tua mente é tão simples, não. Mas tem importância. Fala para o teu irmão, é importante. Fala, é importante. Tudo na obra de Deus é importante. Tudo, desde a tua casa, do teu serviço, onde você trabalha, na sua faculdade, tudo que você exerce. Você precisa entender, você representa Cristo. O Espírito Santo de Deus está em você. Então você não é qualquer um. Posso ouvir um amém? Qualquer função que você executa, você precisa estar alinhado. Para que as pessoas possam entender e falar, é um bom profissional. Sinta o quê? Segurança em fazer. Em muitas vezes negociar. Por quê? Porque você transmite isso. Você é uma pessoa alinhada. Você não fala qualquer coisa. Se você tem o seu negócio, você cuida disso. Você cuida do seu empreendimento. Porque para você ter o quê? A bênção de Deus. Amém, queridos? E a igreja não é diferente. E quando nós falamos em avançar, para avançarmos, para você avançar em todas as áreas da sua vida nesse ano de 2026, você precisa entender, eu preciso organizar o ambiente para viver o avanço no Senhor. Amém? Segundo, avanço exige maturidade espiritual. Aí em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Dá um glória a Deus aí. Ninguém mais vai ter atitude de menino. É isso que a palavra está dizendo aqui. Nós precisamos entender que as nossas atitudes, os ciclos da nossa vida mudam. Você percebe que o Evangelho, ele muda. A palavra do Senhor é a mesma. Ela não muda e ela não mudará. Posso ouvir um amém? O nosso Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então não tem mudança na palavra do Senhor. Mas você percebe que muda
a liturgia de cultos muda. A forma de entrega muda. Há 1000 anos atrás, eu gostava de cantar. Hoje, para mim, hoje é corinho de criança. Mas eu gostava muito de cantar aquele corinho que diz assim, eu não sei se vocês conhecem. Se Jesus te satisfaz, bate palma. É verdade, eu adorava cantar ele, gente. Aí eu vou cantar, vocês vão bater palma, tá? Agora me deu até vontade. Eu cantava assim, ó. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Tu aí no seu cantinho, aperte a mão do seu vizinho. Aperte a mão do seu vizinho, gente. Dá um sorriso em nome de Jesus. Aí, diga a ele, bem baixinho, bate palma. Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Quem tem paz no coração, levante as mãos. Se em Jesus Cristo tem fé, fique de pé. Dá um glória a Deus. Vamos todos se assentar. Um sorriso vamos dar. Cadê o sorriso? Bate palma. Outra vez. Se Jesus te satisfaz, bate palma. 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 Gente, eu adorava cantar esse corinho. Agora vai eu cantar esse corinho com o Natanael. Ele vai falar, mãe, o que a senhora está fazendo? Ele ainda gosta de me imitar, vocês sabem disso, né? Mas é isso, gente, muda tudo. Sim ou não? Muda. Mas nós precisamos entender o que nos deixa firme. Não é a mudança dos louvores, a igreja preta, sabe? Não é a placa da igreja. Sabe o que nos fortalece todos os dias? É Jesus. É a palavra dele em mim e eu nele. Aleluia! É isso, é esse avanço que você precisa ter na mente e no coração. Os anos vão passando. As pessoas mudam. Um dia, uma hora, meu Deus, eu amo a igreja. Daqui a pouco está dizendo, não é mais para mim. Mudou. E o que mudou? Pessoas. Olhou para o homem. O teu olhar não é em homem, não é em mulher. Quem te fortalece é Jesus. É Ele que te escolheu. Quem morreu na cruz do Calvário não foi a apóstola, não foi o apóstolo, foi Jesus de Nazaré. Rabadai, Rabaxuianda, Rabaxai, aleluia. Foi Ele. Aí você não entende. Se Ele é o mesmo, Jesus não mudou. Em que você está firmado? Em pessoas, em mim. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade libertará. É a verdade que te liberta. A verdade é Jesus. Igreja.
vai encontrar diversos templos. A igreja somos nós. É eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Aqui, se você sair daqui, é um templo, é um salão. Mas aqui nós buscamos a presença de Deus. A partir do momento que nós locamos este lugar, determinamos aqui vai ser para ganhar almas, saquear o inferno, tudo por uma alma. Aí você pensa que a luta vai ser fácil? Fala assim para o teu irmão, você pensa que a luta é fácil? O diabo quer destruir todos os dias. Ele quer fazer você desistir. Ele quer fazer você parar. Ele quer fazer você não chegar no propósito que Ele tem para você. Ele conhece as minhas fraquezas e as minhas limitações. Ele conhece as suas. E não é porque eu sou apóstolo, eu sou perfeita, porque eu não sou. Só existe um perfeito, que é Jesus. Nós buscamos todos os dias e pedimos a misericórdia do Senhor, para nós fortalecermos, ficarmos firmes na palavra, em oração, em jejum, porque é isso que nos mantém de pé. E nessa jornada de avanço, de entender o alinhamento em Deus, de entender o governo de Deus que é estabelecido para as nossas vidas, nós muitas vezes paralisamos. E aí você quer colocar motivos. Mas o único motivo em algum momento você fez igual Pedro. Quando Jesus estava ali no barco, Pedro ele andou sobre, mas quando ele olhou, ele ia o quê? Afundar. Ele não era para ter tirado o olho e ter duvidado, ele era para continuar. E muitas vezes acontece comigo e com você isso. E o inimigo, ele quer nos distrair com pequenas coisas, para tirarmos do propósito que Deus tem para nossas vidas. Posso ouvir um amém? Aqui em Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O apóstolo fala muito esse versículo. Olha para o teu irmão e fala: você é melhor do que eu. Você imagina uma igreja nessa unidade. Ninguém é melhor, ninguém é maior. Fala assim: é todo mundo igual. Aí os ciúmes não vai entrar, a disputa não vai entrar, a comparações não atravessam, entendam bem, comparações, todos esses, ciúmes, disputa e comparações, não atravessam esta estação de avanço em Deus. Não tem célula melhor, não tem célula maior, não tem discípulo melhor, não tem discípulo ou quem canta melhor, ou quem toca melhor, todos são iguais, aleluia! Aos olhos de Deus, nós não temos que se comparar, não, isso não cabe a mim nem a você. Eu tenho que olhar e falar: você é melhor do que eu. Já imaginou? Você é melhor do que eu. Você vai pregar melhor do que eu. Amém. Você vai ganhar
fazer obras maiores, como Jesus falou para os seus discípulos. É isso que tem que entendermos dentro da obra de Deus, dentro da nossa família primitiva. O Senhor colocou essa palavra profética no coração do apóstolo. Eu não tenho dúvida, é porque o Senhor quer alinhar os nossos corações, para entendermos o que o Senhor realmente tem para mim e para você. E você saber a identidade em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Você pode dar um glória a Deus? Filhos espirituais não competem. Fala assim para o teu irmão: filhos espirituais não competem. Cooperam. Cooperam. Então não tem disputa. Posso ouvir um amém? Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Quem governa emoções, governa território. Fala aí pro teu irmão: quem governa emoções, fica a chave, governa territórios. Você quer avançar? Vai governar territórios. Você vai governar as suas emoções. Porque as nossas emoções, você sabia que a maior briga, minha e sua, é com nós mesmos, é dentro de nós, é a nossa briga constante. Aí quando você consegue governar as suas emoções, você vai governar território. Você vai avançar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ter a bênção de Deus. Vai fluir, vai romper, aleluia, e você tem que declarar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu não sou deste mundo, aleluia, eu estou aqui, mas não sou deste mundo, amém? Somos daqui, mas não pertencemos. Aí as nossas atitudes têm que ser diferentes. Amém? Eu não posso agir, porque muitas vezes o inimigo ele prepara, porque nos conhece, então ele prepara. Fala assim: olha, eu tenho certeza, eu vou fazer isso aqui, vai perder a linha, vai perder a bênção, vai perder o ambiente. É verdade ou não é? Aí você fala assim pro teu irmão: você vai deixar o diabo te dar rasteira? Fala assim pro teu irmão: governa as emoções, para você governar territórios. Para encerrar, o ano do avanço é o ano do governo. Daniel 7:27 diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Mas aleluia! Segundo Timóteo 2:12 diz assim: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Aleluia! Governo começa no coração. Governo espiritual gera autoridade legítima. Deus não está levantando apenas trabalhadores, mas governantes. Quem é governantes aqui? Dá um glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Eu quero agora que você levante as suas mãos para o céu. Bem alto, bem alto. E você, fecha o corredor, bem alto. Eu vou falar e você vai repetir. Mas repita com autoridade. Você declarando que este ano, todo ciclo que poderia impedir de você avançar, vai cair por terra agora. Tudo aquilo que o diabo poderia amarrar, reter, segurar, vai cair por terra em nome de Jesus.
Então você vai falar com voz firme, com autoridade, com a unção. Declaramos que este é um ano. Está muito feio. É com autoridade, voz de profeta. Aleluia! Vamos lá. 1, 2, 3. Declaramos que este é um ano de alinhamento espiritual. Eu vou falar e vocês repetem, senão vocês não conseguem. Posso ouvir um amém? Retrocedendo, vamos lá, fita. 1, 2, 3. Declaramos que este é um ano de alinhamento espiritual, cura emocional e avanço com o governo. Toda divisão cai por terra. Todo espírito de comparação é quebrado. Entramos alinhados, posicionados e autorizados pelo céu. Este não será um ano de confusão, mas de governo. Avanço é conquista. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu declaro sobre a tua vida um tempo de avanço, um tempo de conquista. O diabo não vai travar. O diabo não vai roubar aquilo que é teu. Eu quero orar por você agora e eu quero declarar. Levante as suas mãos novamente e você começa a falar, declarar. Eu vou romper em nome de Jesus. Espírito Santo, eu declaro sobre os teus filhos o avanço em ti, o avanço. Eles não vão ficar paralisados. Eles vão romper ministerial, familiar, a vida econômica. Espírito Santo, eu derramo com poder e autoridade uma bênção apostólica que invade o coração dos seus filhos, pensamento, emoções, em